Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre o pacote de reforços do Flamengo. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, porque a gente vai falar sobre isso. O Flamengo, que no fim de semana reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com a vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro e somada à derrota do Cruzeiro para o Ceará dentro do Mineirão por 2-1, o Flamengo vive uma semana de muita expectativa pela chegada e pela confirmação de reforços que o Flamengo projetou trazer nesta janela do meio do ano, né? Tentou alguns para a Copa do Mundo de Clubes, acabou só conseguindo viabilizar a contratação do Jorginho, que jogou bem na Copa do Mundo de Clubes, e agora para essa janela, em que num primeiro momento o departamento de futebol do Flamengo foi acusado ou foi criticado por estar demorando ou por estar meio paradão, e aí depois daquela transferência frustrada do Mickey Johnston, que foi vetada por decisão do presidente do clube, a partir dessa frustração, desse negócio que não deu certo, o Flamengo emendou o que eu acho uma janela de transferências excelente até aqui. Até aqui o Flamengo já confirmou a chegada do Saul Niguez, aquele volante /meia, meia /volante, que se destacou muito no Atlético de Madrid, jogou a última temporada emprestado pelo Sevilha, e que chega, mas na minha visão não chega para ser titular, mas acho que chega para ter um impacto muito, graças à sua versatilidade, um impacto importante no elenco. Pode jogar por todas as posições do meio-campo, pode eventualmente substituir até o Arrascaeta como um meia que chega no ataque. É um cara de força física, embora nos últimos anos tenha uma queda no seu número de minutos, né? Mas é um jogador de intensidade, é um jogador versátil e um jogador que pode se encaixar muito bem no que quer o Filipe Luís. Pode jogar com uma espécie de um segundo volante, fazendo uma saída de bola, pode jogar aberto pelos dois lados, tem versatilidade de jogar tanto pela direita quanto pela esquerda, pode jogar aberto sendo mais um marcador que chega ao ataque, pode jogar aberto sendo um jogador de mais chegada na área adversária, entrando em diagonal, batendo em gol. Então acho que é um jogador que vai casar demais com o estilo de jogo do Filipe Luís. Filipe Luís conhece bastante o Saul Niguez desde a época em que jogavam e muitas vezes dividiam o lado esquerdo do Atlético de Madrid. Então é uma contratação meio que tirada da cartola ali, não se falava muito. Aliás, o Saul Niguez estava acertado com o Trabzonspor da Turquia, e aí de última hora, no trabalho, na aproximação do Flamengo aos agentes do Saul, ele acabou chegando, já foi apresentado, já conheceu o Maracanã e tá aí no caminho para se condicionar, né? Tava na modalidade da temporada europeia, então estava vindo de férias ali, começando a se recondicionar. Então o Saul acho que é um jogador que pode funcionar muito bem na mão do Filipe Luís, mas não vejo, num mundo ideal, não vejo ele como sendo titular. Acho que, por exemplo, talvez agora, com a ausência do Pulgar, com uma fratura no quinto metatarso, deve só voltar lá para o final, segunda metade de outubro, talvez novembro. E com o De La Cruz vivendo essas incertezas físicas aí que o De La Cruz vive, então talvez ele comece jogando, mas num geral não vejo o Saul como titular, mas vejo como um jogador que vai contribuir bastante para o elenco. Até falei isso até num vídeo aqui mesmo, dentro da TNT, falei no De Placa, não vejo o Saul como um substituto do Gerson. Acho que ele pode jogar até aberto pela direita, como o Gerson vinha jogando na reta final dele do Flamengo, mas não vejo ele com as mesmas características do Gerson. O Gerson é um cara muito mais de segurar a bola, de construir a partir da posse de bola, de proteger. O Saul não, o Saul é mais um jogador de romper linhas, um jogador de infiltrar, mas acho que é um jogador que tem muita capacidade de contribuir demais pro que quer, pro que pensa de futebol o Filipe Luís. Aí ficou aquela novela vende, não vende do Wesley, e no final o Wesley foi vendido. E aí a gente tem que pontuar que a venda do Wesley, primeiro, o Flamengo recebeu 5 propostas antes
da efetiva venda do Wesley. Que isso mostra muito bem como um time bem equacionado financeiramente, ele pode se dar o luxo de negar propostas até conseguir um valor maior por um jogador de potencial. O que o Wesley vai ser na Europa? Não dá para a gente cravar. Mas o Wesley acho que tem potencial para funcionar muito bem num time, por exemplo, como a Roma, treinada pelo Gasperini, um treinador que sempre potencializou demais o funcionamento e a produção dos alas. Então acho que o Wesley, por exemplo, pode se dar muito bem na mão do Gasperini, que já o queria na Atalanta, tentou contratá-lo ao Flamengo 2 vezes ainda quando era técnico na Atalanta e agora conseguiu sendo treinador da Roma. Então o Wesley saiu e aí o Flamengo ficou só com o Varela como lateral direito. Olhando para a base, o próximo da fila, o Daniel Sales, é um jogador que até tem visto dentro da Gávea como dentro do ninho do urubu, no caso, com potencial, mas acho que ainda não era um jogador pronto. Então o Flamengo ficou muito com o pensamento de precisar ir ao mercado para trazer um lateral direito. E aí, acho que o Flamengo resolveu muito bem. Talvez vou trocar, não vou dizer que o Flamengo resolveu muito bem. Acho que o Flamengo pensou numa solução muito bem pensada no Emerson Royal. E aí, por que eu acho que a solução é muito bem pensada? Primeiro, por causa do valor. Só para vocês terem uma ideia, a proposta do ano passado, a proposta do meio de 2024 da Atalanta, era uma proposta de 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros por bônus, por atingimento de metas. Então, anotem, 16 milhões de euros fixos, mais 4 em atingimento de metas. O Flamengo acabou perdendo perdendo o prazo daquela proposta. Muita gente entendeu que o Flamengo não queria vender e, em vez de dizer não vou vender, ele deixou acontecer alguma coisa. A janela fechou, o Wesley não saiu. Chegou o Felipe Luiz, desenvolveu demais o Wesley. O Wesley jogou muito bem na era Felipe Luiz. O Wesley foi muito bem na reta final de Copa do Brasil. Arrebentou com a final contra o Galo. Para mim, na minha visão, o Wesley foi o melhor jogador dos 2 jogos da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E, logicamente, o Wesley se valorizou e se valorizou também na Copa do Mundo de Clubes. Então, a proposta que já era muito boa, de 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de atingimento de metas, virou 25 milhões de euros fixos, mais 5 em atingimento de metas. Então, reparem, 25 menos 16, você teve na parte fixa da venda do Wesley uma diferença de 9 milhões de euros. 9 milhões, 25 menos 16, 9. E quanto custou o Emerson Royal? Exatamente 9. Então, só na valorização que o Flamengo conseguiu ao não vender o Wesley no meio do ano passado e vender no meio deste ano, com tudo que o Wesley conseguiu de se destacar na final da Copa do Brasil, se destacar nas competições do ano no Brasil, ir bem na Copa do Mundo de Clubes, só ali o Flamengo teve um ganho de 9 milhões de euros fixos. E esses 9 milhões, só a diferença foi usada para comprar o Emerson Royal. E aí, o Emerson Royal, no ano passado, foi comprado pelo Milan por 15 milhões de euros. Então, uma transação que um ano atrás custou 15 milhões, o Flamengo conseguiu comprar por 9. Vamos lá ao Emerson Royal. O Emerson Royal é um jogador muito contestado e acho que a produção dele gera essa contestação. Então, se você pega o Emerson Royal, que nunca teve minutos no Barcelona, mas foi muito bem no Betis em determinados contextos, já não foi bem no Tottenham e foi titular do Milan, embora não tenha brilhado, também não foi mal, foi ali se você for um pouco mais exigente, ele foi de regular para ruim, se você for menos exigente, ele foi regular no Milan, regular no sentido de ter atuações medianas, e agora o Emerson Royal vem para o Brasil. Do Emerson Royal, que toma decisões erradas, do Emerson Royal, que toma algumas decisões problemáticas, que dá algum espaço defensivo, que tem alguns problemas defensivos, que às vezes se empolga demais. O Emerson Royal perdeu espaço na seleção brasileira por causa de uma expulsão no começo do jogo contra o Equador em Quito, e depois o Tite praticamente nunca mais chamou, por causa de uma decisão ali que ele meio que se empolgou, gerou expulsão. Isso é o Emerson Royal. E que em algum momento
Foi também a realidade do Wesley. Se você para pensar, em algum momento da carreira, o Wesley teve os problemas que o Emerson Royal tem, que era dificuldade na tomada de decisão, algumas hesitações, especialmente ali na hora da fase ofensiva. Essas coisas, o Emerson Royal, em alguns momentos, tem. O Wesley também tinha, e melhorou com o Felipe Luiz. Então, você pensar no o Emerson Royal para a posição, eu acho que é uma boa jogada. Eu acho que é uma situação em que o Flamengo, não vou dizer que faz uma aposta, porque você está trazendo um jogador já com bagagem de Europa, bagagem de seleção brasileira, mas você acha uma alternativa ao Varela muito interessante, de um lateral de força física, de um lateral que sabe acelerar pelo lado, um lateral que tem muita força para uma tabela e receber na frente, um lateral que comete erros, tanto defensivos quanto ofensivos, mas um lateral que tem essa capacidade. Então, acho. E ainda mais no cenário que o Flamengo pagou pelo Emerson Royal a diferença da valorização do Wesley. O Wesley sairia no ano passado por 16. O Flamengo saiu por 25. E a diferença de 16 para 25, 9 milhões de euros, foi o que pagou pelo Emerson Royal. Então, acho que acaba sendo uma boa jogada. Se você me pergunta, o Emerson Royal vai ser titular absoluto? Não sei. O Varela, que é outro jogador, a exemplo do Wesley, que tem uma trajetória ascendente no Flamengo, uma trajetória de subida de produção, o Varela já foi muito criticado, o Varela já foi muito questionado, e hoje o Varela faz bons jogos. Às vezes até na lateral esquerda, como precisou quebrar galho em algumas situações. Então, acho que vai ter uma disputa aberta ali. E acho que até pode ser que em alguns contextos de adversário, o Felipe Luiz prefira o Varela. Talvez contra um adversário em que vai ser necessário mais construir, em que vai ser necessário ter mais a bola, acho que ele vai usar um lateral como o Varela, que tem uma capacidade de construir maior. Se você vai pensar num adversário que vai atacar o Flamengo, que vai dar espaço nas costas do lateral, talvez você botar o Emerson Royal para acelerar. Então você dá ali, a exemplo do que o Flamengo tem na lateral esquerda, que os laterais esquerdos ali meio que se complementam, dependendo de algum contexto de você querer, né? Um lateral mais criativo, vai o Vinha. Um lateral mais de força física, de arrasto, vai o Ayrton Lucas. Se for um equilibrado, um pouco dos dois, vai o Alexandre. Então, a exemplo disso, o Flamengo consegue na lateral direita manter o Varela, um lateral com uma capacidade um pouco não tão físico, mas com uma capacidade maior de construção, de entendimento de jogo, e o Emerson Royal, um cara mais de disparar. E a última contratação desse pacote é o Samu Lino, que o Flamengo pagou 22 milhões de euros por ele. Um jogador que 2 temporadas atrás estava sendo eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada. Um jogador que tinha mercado dentro da Europa, só para ter uma ideia, o atual campeão italiano, o Napoli, queria contratar o Samuel Lino. Então você não está falando de um jogador, por exemplo, como o Saul Niguez, que a sensação dos melhores dias do Saul Niguez, a gente já passaram, né? Hoje ele estava saindo do Atlético, voltando do empréstimo do Sevilha para ir para o Trabzonspor e acabou vindo para o Flamengo. O Samu Lino não era essa a realidade. O Samu Lino era de ir para um time que sonha olhar ali e furar a primeira prateleira da Europa. Se o Napoli queria, o Napoli, que é atual campeão italiano, vai jogar a Champions na condição de campeão italiano, se ele queria o Samuel Lino, e esse jogador que preferiu vir para o Flamengo. Então, é uma excelente contratação para o Flamengo, uma contratação para ser titular. Eu vejo o Samuel Lino como titular, por melhor que o Bruno Henrique ainda possa fazer em alguns contextos. O Bruno Henrique foi muito bem no Mundial, o Bruno Henrique voltou do Mundial sendo titular, ora sendo uma espécie de dupla de ataque com Pedro ou com Plata, ora jogando aberto pela esquerda para acelerar, ora flutuando um pouco por dentro. Então assim, mas com o Samuel Lino, para mim, o Samuel Lino chega uma senhora contratação para ser titular do lado esquerdo do Flamengo. E aí dá, por esse lado esquerdo, o 1 contra 1, se ele quiser procurar o fundo, procurar a linha de fundo, dá a ele afunilar para dentro, para bater em gol, para trazer por dentro, para buscar uma tabela. Então é um jogador que
perdeu um pouco de espaço no Atlético de Madrid na última temporada, mas 2 temporadas atrás ele era um dos principais destaques do time. Então, e repito, um jogador que o Napoli, atual campeão italiano, para se reforçar via um Samuel Lino como um jogador que ele queria. Então, é esse tipo de jogador que o Flamengo está trazendo. É lógico que contratar um jogador de 22 milhões de euros vai trazer um peso para o Samuel Lino. Com certeza vai trazer um peso. Por quê? Porque é a maior contratação da história do Flamengo. É uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Então, o Samuel Lino vai ser muito cobrado. Só para trazer um paralelo, sem querer comparar jogador, mas quando o Flamengo trouxe o Alcaraz, eu até usei eu fiz essa comparação de dizer, pelo preço que custou o Alcaraz, se imaginava que o Alcaraz seria um jogador para desequilibrar. E ele até aqui não foi. E na época eu fiz a comparação, por exemplo, com o Luiz Henrique do Botafogo. O Botafogo também pagou 20 milhões de euros, se eu não me engano, ou algo próximo disso, enfim, pelo Luiz Henrique, e o Luiz Henrique desequilibrou. Então, o que custou o Alcaraz, acho que era um problema, porque eu não via. Eu acho que até o Alcaraz é um jogador de muito recurso, de muita qualidade, mas eu não via ele sendo um cara de desequilibrar jogo. E fiz essa comparação na época com o Luiz Henrique, que o Botafogo trouxe e desequilibrou o jogo. Não à toa foi rei da América, melhor jogador da Libertadores e eleito melhor jogador do Brasileiro. Eu fiz essa comparação. Eu acho que o Samuel Lino, com as características que ele chega e com o preço que ele custou, vai se cobrar justamente do Samuel Lino, vai se cobrar que ele desequilibre jogo. Acho que ele tem condição de desequilibrar jogo. Acho que ele tem condição de fazer esse tipo de coisa, mas isso será cobrado dele. Vamos ver como ele vai se sair nisso. Mas a contratação vejo como muito boa, vejo como excelente. Um clube equacionado financeiramente, tem condição realisticamente, sem fazer a tal da contabilidade criativa de pagar 22 milhões de euros, e o Flamengo negocia muito o pagamento, né? O Flamengo recentemente recebeu 25 milhões de euros do Gerson à vista, e o mercado todo sabia que o Flamengo tinha esse dinheiro no caixa, porque o pagamento foi à vista, e vendeu o Wesley por 25 milhões de euros fixos. Eu não sei qual vai ser o fluxo de pagamento, não sei se entra tudo agora, eu imagino que a Roma tenha comprado parcelado, mas esse dinheiro entrou na contabilidade do Flamengo. Então o Flamengo, nessa janela, já fez 50 milhões de euros que entraram na contabilidade. Então o Flamengo tem condição financeira viável e sem nenhuma contabilidade criativa de contratar um jogador como o Samuel Lino, mas esse preço vai custar uma cobrança grande para ele, que eu imagino que ele esteja pronto para isso. E para fechar nesse vídeo, espera-se também nessa semana que o Jorge Carrascal chegue, o meia colombiano, que pode jogar aberto, pode jogar como meia, num reserva ou numa opção ao Arrascaeta. É esperado que ele chegue também, perdão, mais para o fim da semana, como novo contratado. O Flamengo deve pagar algo em torno de 12 milhões de euros. Acho que é um jogador que pode também contribuir demais para esse meia, para esse cara, para qualificar, para dar um descanso, alguns minutos para o Arrascaeta. Acho que o preço do Jorge Carrascal, eu acho, até falei sobre isso, deu uma viralizada aqui nas mídias sociais da TNT Esportes. O que eu acho que o preço dele, 12 milhões de euros, eu acho muito caro pelo que o Carrascal apresentou até aqui. Vale lembrar, 2 anos atrás, o Carrascal custou o equivalente a 7 milhões de euros. E agora você, 2 anos mais velho, sem ter um super destaque no Campeonato Russo, ele é um jogador muito importante para o Dinamo Moscou, sem dúvida. É um dos principais do time em fazer o time jogar. Mas não vejo algo que justifique uma valorização de quase 100% para um jogador que está 2 anos mais velho. Mas a gente sabe que o mercado deu uma inflacionada, a gente sabe que o mercado sabe que o Flamengo tem dinheiro em caixa, então ficou uma novela. Eu acho que 12 milhões é muito caro, é a minha avaliação do que eu entendo do jogador, mas acho que o jogador é um bom jogador para chegar. Então, esses 3 que a gente falou, Saul, Emerson Royal já firmado, já até apresentados no Maracanã. O Samuel Lino chega na terça-feira para assinar contrato e o Carrascal deve chegar até o fim da semana também. Então seriam esses 4, mais o Jorginho, que já está jogando e bem, e que também veio nessa janela, né? Ele pôde jogar lá porque teve uma janela extra para o Mundial de Clubes, mas também é um reforço. Então, pro meio do ano, o Flamengo chega com 5 reforços: Jorginho, Saul Niguez,
Emerson Royal repondo a saída do Wesley, Samuel Lino e possivelmente, provavelmente, Carrascal. São 5 jogadores de muita qualidade e que dão ao Felipe Luiz um nível de elenco que dá para o Felipe Luiz jogar do jeito que ele quer, jogar com variação e o Flamengo, de fato, brigar, lutar para disputar todos os títulos que ele tem à disposição. O Flamengo, com esse elenco, ele tem condição de pensar realisticamente em ganhar os 3 títulos. Lidera o Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos em relação ao vice-líder Cruzeiro. Está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta semana começa a jogar, a decidir um lugar nas quartas de final contra o Atlético Mineiro. Primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo na semana que vem na Arena MRV. E na outra semana, depois da Copa do Brasil, começa a decidir um lugar nas quartas de final da Libertadores contra o Internacional. Primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo no Beira-Rio. É esse o cenário. Assim eu vejo a janela de transferência do Flamengo. E aí eu te pergunto, o que você vê, o que você acha da janela de transferência do Flamengo? Diz aqui embaixo nos comentários. Faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, seguir. Se você não gostar, deixa o dislike também. Interaja com os conteúdos da TNT Esportes. A qualquer momento a gente volta. Tchau!